Às 9h34, nós vamos até Londres, que está fechada, né, Felipe Killing? É bom lembrar, fechada. Bom dia para você. Bom dia, Edu, Thaís, Pedro e a todos. Sim, viu, a situação aqui é bastante preocupante. O governo apresentou dados alarmantes. Uma em cada 50 pessoas na Inglaterra está contaminada com o coronavírus. Então, se eu sair da minha casa, por exemplo, e ir até o mercado, provavelmente eu vou cruzar com alguém que está contaminado. Hospitais aqui na capital estão perto do limite. Inclusive, estão precisando transferir pacientes. O número de contaminados cresceu em 70% nas 2 últimas semanas de dezembro. Isso com várias medidas restritivas. O primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que com a cepa antiga, as medidas restritivas estavam funcionando, mas com essa nova variante que apareceu, que é até 74% mais transmissível, não estava funcionando a antiga estratégia, e aí um terceiro lockdown foi anunciado. Ele é super restritivo, muito mais do que o lockdown que tivemos em novembro, semelhante ao de março do ano passado. Então, pelo menos pelas próximas 6 semanas, os ingleses só podem sair de casa para ir ao mercado, farmácia, hospital. Exercícios ao ar livre podem acontecer, mas apenas uma vez ao dia. Escolas, universidades e o comércio não essencial estão fechados. O primeiro-ministro Boris Johnson disse que só vai começar a reabrir de forma gradual e com muita cautela quando cerca de 13 milhões de pessoas, as mais vulneráveis, forem imunizadas. Mas para isso, a campanha de vacinação precisa ganhar corpo. Até agora, são cerca de 1.300.000 britânicos vacinados. A vacinação por aqui começou em 8 de dezembro e o governo quer atingir a meta de 2 milhões de pessoas vacinadas por semana a partir do final deste mês. Até lá, a gente vai ficar aqui em lockdown até as coisas melhorarem. 1 de 50, Thaís. Isso, é um número assustador, não é? Que foi citado ontem pelo primeiro-ministro Boris Johnson, né? 1 em cada 50 habitantes do Reino Unido, nesse momento, tem o coronavírus, né, Killing? Exatamente, é um número extremamente preocupante, até porque vale destacar que a gente não estava vivendo numa liberdade plena. Esse número foi atingido mesmo com medidas restritivas, e aí o governo precisou fechar ainda mais o cerco. E tem aquela questão do crescimento exponencial, né? Porque já atingiu um número tão grande que uma pessoa passa para outra, aí de 2 já são 4, de 4 para 8, e a situação chegou no estado que está. Inclusive, médicos têm falado que essa nova variante tem se disseminado muito entre jovens. Eu assisti mais cedo uma reportagem na BBC e uma médica falando que jovens com 20, 30 anos estão em UTIs. Alguns, infelizmente, morrem, pessoas sem doenças pré-existentes. E aí o governo do Reino Unido precisou fechar o cerco. Agora, inclusive, está rolando uma sessão no parlamento em que o primeiro-ministro Boris Johnson responde a algumas perguntas, e aí os parlamentares questionaram esse lockdown, já que vai ser muito ruim para a economia. O Boris Johnson falou: se a gente não fizesse isso agora, a situação nas próximas semanas seriam terríveis. O Reino Unido vive um momento muito preocupante. Inclusive, o médico falou que, o médico conselheiro do governo, que ele nunca esteve tão preocupado durante toda a pandemia como agora. E olha que o Reino Unido é um dos países mais afetados do mundo. E não só, né, Killing? Tem a Alemanha também. A França também continua fazendo fechamento à noite, fugindo, toque de recolher. E outros países tomando medidas duras. A Itália também com toque de recolher. Literalmente aqui nós estamos no outro mundo, viu, Killing? Literalmente. Dá medo do que deve vir por aí, viu? Porque a situação aqui é muito preocupante, e esses países que a gente está falando, né, a Alemanha, por exemplo, está em lockdown desde 16 de dezembro. Iria terminar em 16 de janeiro. Prorrogou pelo menos até o final do mês, e não só prorrogou, como restringiu ainda mais. Em algumas regiões você não pode viajar mais do que 15 quilômetros de onde você mora. Então, no Brasil, com as imagens que a gente viu no final do ano, essa conta vai chegar, e a nova variante já foi encontrada aí. E o que médicos dizem é que ela foi encontrada aqui no Reino Unido porque eles sequenciam muito o vírus. Não quer dizer que surgiu aqui. Pode ser que já estava em outros países circulando por aí, só foi encontrada aqui. Tem essa nova variante na África do Sul, que também foi encontrada, que é super também transmissível. Então a preocupação
é grande. Toque de recolher em vários países, como você falou, e lockdown pelo menos até a metade de fevereiro por aqui. Agora, olhando para onde está dando certo, Quilin, como é que está a velocidade da vacinação em Israel? O que eles estão fazendo para vacinar tanta gente? Olha, Thaís, é interessante porque Israel está tomando atitudes que outros países podem seguir. A gente precisa destacar que é uma população pequena, de cerca de 9 milhões de pessoas. Já vacinaram cerca de 12% da população. Mas só para a gente citar alguns exemplos que podem ser seguidos. Pontos de vacinação estão operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Exército está ajudando na logística. O país está priorizando quem tem 60 anos ou mais. Só que cerca de 100 mil pessoas com idades entre 20 e 40 anos já foram vacinadas. Isso porque o governo incentiva esse pessoal a ir a pontos de vacinação no final do dia. Porque vacinas excedentes que iriam ser jogadas fora podem ser aplicadas nele. Lembrando que a vacina da Pfizer-BioNTech precisa de um refrigeramento a menos 70 graus. O ministro da Saúde do país falou que até o final deste mês de janeiro, 20% da população será vacinada com as 2 doses da Pfizer-BioNTech. E falou que eles estão liderando essa corrida no planeta porque começaram a se preparar lá atrás. Fecharam acordos com farmacêuticas em junho, por exemplo, e têm contratos com a Pfizer-BioNTech, com a Moderna e também com a AstraZeneca e Oxford, as 3 vacinas mais utilizadas hoje. O governo também está fazendo um esforço enorme no combate à desinformação. Pediu ao Facebook, por exemplo, para derrubar páginas anti-vacina e que propagam notícias mentirosas. O Facebook acatou. Os políticos estão também empenhados em falar sobre a importância da vacinação. O Benjamin Netanyahu tomou vacina na frente das câmeras e ele bate na tecla de que a população precisa se vacinar. Então, são alguns exemplos de que dá para fazer, apesar de Israel ter a facilidade de uma população pequena, mas são exemplos que outros países podem seguir. Felipe Quilin conosco, direto de Londres, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, diariamente, mais ou menos nesse horário, sempre trazendo informações do velho continente. Pontualmente, mais ou menos nesse horário. Mais ou menos nesse Esse horário. mais ou menos é que enlouquece o Felipe Quilin, né, Quilin? Não tem problema. Ele sabe como é que é, né, Quilin? A pontualidade britânica não tem no Brasil, entendeu? Tanto que aqui... Não tem no rádio, não tem no rádio. No mundo inteiro. Aqui no Reino Unido existe uma piada com os meus amigos, né? Eu falo, olha, que horas que vai ser? Vai ser 13h no horário britânico, não no horário brasileiro. Valeu, Quilin. Bom trabalho pra você por aí. Não, mas não é só. Quando eu estive nos Estados Unidos no ano 2000 e 2001, cobrindo a Casa Branca, era o presidente primeiro Clinton. A turma lá brincava que não era Eastern Standard Time, era Clinton Standard Time. Sempre com 15, 20 minutos de atraso. Quem gostava de atrasar aqui em São Paulo era o Serra. Nossa, mas aí eram horas. Lula. Horas de atraso. Lula, eu me lembro um dia, Eduardo, que eu tava de plantão aqui na Rádio Bandeirantes no fim de semana. Eu liguei para assessor do Serra e falei, vocês avisaram a pauta agora e ele vai falar em Cidade Tiradentes. Eu tô no Morumbi. Tudo bem que é sábado, né? Mas ela falou assim, pode ir. Você vai chegar antes dele. Você vai chegar antes dele. Vai com calma que você chega antes dele. E cheguei.